Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, os guardando, os protegendo e livrando de todo mal. Amém? Meus irmãos, vou dar início aqui e continuação a mais uma leitura em que o título e o tópico se dizem o dia do Senhor, leitura da qual estou tirando do livro, de Apocalipse, Revelações de Esperança. Então, o meu propósito nessa leitura é dividir com vocês o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Então, vamos iniciar a leitura com esta pergunta: o que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus a seu povo e a sua lei? Essa pergunta, ela vai ter uma explicação no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que nos diz assim, e falará até mesmo palavras contra o Altíssimo, e hostilizará continuamente o próprio Santo do Supremo, e tentará mudar tempos e lei, e serão entregues à sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, o que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus e seu povo e a sua lei? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os anjos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então vocês veem, meus irmãos, o que foi mencionado aqui. Se nós pararmos para refletirmos, quantas coisas, desde quando nascemos, e venhamos a obter conhecimento, conhecimento não da palavra de Deus, mas conhecimento, quando nós nascemos, conhecimento do mundo. E a partir do momento que começamos a ler, a conhecer a palavra de Deus, começamos a ler a Bíblia, nós temos uma reflexão, assim como está mencionado aqui no livro de Daniel, o que ele profetizou. Quantas são as coisas, as leis que têm mudado? Hoje nós vivemos tantas leis que de alguma forma nos obrigam a aceitar, a viver o que não gostamos, o que não queremos. Muitos dizem que nós temos o livre-arbítrio, assim como Jeová nos concedeu o livre-arbítrio entre escolhermos o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ele nos concede o livre-arbítrio para que venhamos a decidir. Aí eu te pergunto, meus irmãos, no mundo de hoje, nos tempos atuais, será que temos o livre-arbítrio? Pois cada vez mais vivemos situações em que não podemos escolher o que nós queremos. Cada vez se cria mais leis que favorecem interesses próprios, que favorecem o erro. Cada vez mais calam a voz da verdade, a voz do que é certo, e alimentam cada vez mais a voz
do iníquo, do que comete os erros. Seja na vida familiar, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Um exemplo na vida profissional, há um tempo atrás, tínhamos vários benefícios, vários direitos, e cada vez mais estamos perdendo os nossos benefícios, os nossos direitos, e não temos sequer o livre-arbítrio, né, de escolher. É aquela questão, ou você concorda com o que lhe é passado, ou você não faz parte do quadro. Quanto à vida pessoal, quantas pessoas hoje vivem de adultério, vivem contra as leis de Deus? E quando nós conhecemos a lei de Deus e temos temor à lei de Deus, temos temor a Cristo, nós não podemos optar em querer dizer o que é certo e o que é errado. Porque nesse mundo de pecado, também existem leis que te obrigam a concordar com a iniquidade, que te cala quando você quer se expressar do que é correto. Essa mesma lei vem e te cala. E se você discordar dessa lei e colocar em prática e se exigir o que está escrito aqui, nas leis divinas, muitas vezes você é processado, você é condenado. Por isso que eu sempre me pergunto, se nós tememos a Deus, se nós seguimos o que está escrito em seus mandamentos, em seus estatutos, por que então nos calam? Por que então nos obrigam a não optar pelo que é verdadeiro, pelo que é correto, pelo que é da vontade de Deus? Então, irmãos e irmãs, cada vez mais está se tornando difícil a convivência em sociedade. Não é verdade? E continuando a leitura, em seu ministério, Cristo foi muito enfático ao declarar que ele não veio mudar a lei, nem promover sua mudança posterior. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19, vamos ver o que nos diz na Bíblia, na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, 17 ao 19. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois deveras eu vos digo, que antes passariam o céu e a terra, do que passariam uma só letra menor ou uma só partícula de uma letra da lei, sem que tudo se cumprisse. Quem, portanto, violar um destes mínimos mandamentos e ensinar a humanidade neste sentido, será chamado mínimo. Com relação ao reino dos céus, quanto àquele que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande, com relação ao reino dos céus. Então vocês veem, meus irmãos, existe toda essa mudança, existe todas essas leis, né,
que nos são impostas, que nos fazem aceitar contra a nossa vontade. Mas aos olhos do nosso Senhor Jeová, nada disso vai passar despercebido. Nada disso, né? Pois assim como está escrito aqui na Bíblia, que quem age mudando essas leis, né? Alterando as leis de Deus, esta pessoa ela vai ser conhecida como menor. E os que colocam em prática o conhecimento, o ensinamento, esses serão reconhecidos por grande. E se a gente for olhar por um lado, um ponto de vista, quando chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, quem vai ser enaltecido, quem vai ser levantado para a honra da vida eterna? O que aqui se fez o mínimo, o menor, ou aqui que é reconhecido como grande? O que se fez correto, o que se fez justo. Então não achem, irmãos, que todas essas pessoas iníquas que estão mudando as leis para benefício próprio, para tirar proveito, né, de alguma forma, deixe ela achar, imaginar que quando chegar o dia do julgamento, que isso não vai pesar em sua conduta, em seu conceito. Muitos não estão preocupados com isso. Acha que estão em cima de tudo, acha que estão no poder. Então, não precisamos dizer muito. A Bíblia está aqui. A palavra de Deus está aqui. Leia, conheça e coloque em prática quem quer, quem tem temor a Deus. Aqueles que acham que isso aqui é apenas uma escrita que não tem valor algum, fiquem à vontade. Vocês têm o livre-arbítrio para decidirem o que é bom para vocês. Mas nunca se esqueçam que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela acontecerá. Indiferente da sua posição, indiferente do seu ponto de vista, da sua opinião, a vinda de Cristo, ela vai acontecer. E o que se vai prevalecer, o que se vai colocar em prática, é o que está escrito aqui. E não o que sai dos seus lábios. E não o que nasce e que se cria em seu pensamento. O que se vai valer, o que se vai colocar em prática, é os ensinamentos que aqui estão na Bíblia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o vosso conhecimento seja o que está escrito aqui. E não criação de Satanás. Pois assim como lá no começo do mundo, né, em Gênesis, Satanás ele conseguiu manipular Adão e Eva. Então é esse o papel dele nos tempos atuais, é isso que ele quer. Manipular as pessoas e acharem que tudo é uma maravilha, que não há problema de você cometer pecados, que não há problema de você cometer falhas, que Deus é amor e que Ele vai te perdoar. Se atentem a isso. Se atentem a isso. E não se esqueça que Satanás, né, que Lúcifer, ele era um querubim de Deus. Ele foi criado por Deus. E ele foi expulso dos céus. Então, nosso Senhor, Ele é misericordioso, sim.
Ele ama seus filhos. Mas para tudo há uma tolerância. Porque senão ficaria muito fácil, muito cômodo. A pessoa faria o que ela quisesse, faria um caos aqui na terra. E quando chegasse a vinda do Senhor Jesus Cristo, estaria tudo certo? Então se atentem a isso. Muitos de nós morremos aos poucos. Perdemos a nossa salvação aos poucos. Assim é tudo na vida da gente. Tudo que você vai envenenando devagar, chega uma hora, o veneno vai te matar. Se você não cuidar de uma planta da forma como ela necessita, como ela precisa, chega uma hora, ela vai morrer. Então tudo existe um cuidado, tudo existe uma forma de conduzir. Então todos nós devemos nos atentar a isso. Amém? E continuando a leitura, portanto, qualquer alteração na lei de Deus não obedece à vontade divina, mas ao desejo daquele que se rebelou contra a lei e foi expulso do céu. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, que nos fala assim, ó. E irrompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu, nem achou mais lugar para ele no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original chamada Diabo, e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Dessa forma, a obediência ao quarto mandamento constitui um sinal ou selo de lealdade a Deus. Qual seria, esse mandamento que constitui um sinal de lealdade a Deus? Vamos ver em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Qual seria? E santificai os meus próprios sábados, e eles serão de servir como sinal entre mim e vós, para saberdes que eu sou Jeová, vosso Deus. Então, sinal de obediência ao quarto mandamento, qual seria, meus irmãos? Guardar aos sábados. Que todos nós sabemos que hoje em dia, a maioria das pessoas não guardam mais o sábado. Mudaram-se as leis. Quando a gente fala mudou-se as leis, a gente já pensa logo de imediato na área profissional. Hoje em dia somos obrigados a trabalhar. Se você se negar a trabalhar no dia de sábado, você é mandado embora. Você é punido. Você não fará parte do quadro de funcionário daquela empresa. Tudo por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a ganância pelo dinheiro, ela fala mais alto. Porque a empresa, ela usa, de uma certa forma, a desculpa que ela tem que abrir ao sábado, que ela tem que funcionar ao sábado, porque ela precisa gerar renda. E aquelas empresas que trabalham de segunda a sexta? Elas seguem a sua jornada de trabalho e não abrem nem de sábado e nem aos domingos. Então, a lei de Deus, os mandamentos,
ele apenas pede para se guardar o sábado. Então, como eu disse no vídeo anterior, para tudo há uma solução, basta haver interesse. Interesse de não ser ganancioso, interesse de olhar ao seu próximo, porque se o seu próximo é temente a Deus, ele respeita as leis, por que que você então o obriga a discordar das leis? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo não está vendo isso? É claro que Ele está. Ele vê tudo. Quem será que vai ser punido? Aquele que te obriga? Aquele que muda as leis? Ou aquele que não segue? Porque Ele sabe o porquê muitos de nós temos que trabalhar. Então as pessoas, de uma certa forma, elas têm que se atentarem a isso. Será que você está tirando proveito da situação, das coisas? Às vezes aqui no mundo terrestre, né? Na Terra, você está tirando proveito. Você está enriquecendo. Mas e aos olhos de Jeová? Como será que está a sua conduta? Será que aos olhos de Jeová você está crescendo? Ou você está, como acabamos de ler, se tornando o mínimo, se tornando o menor? Então nós devemos ter sabedoria e conhecimento para separarmos isso, para entendermos as nossas condutas e saber analisar se estamos agindo conforme a vontade de Jeová ou se estamos agindo conforme a vontade de Satanás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, reflitam sobre esse vídeo hoje. Analisem. Será que a sua conduta, será que a sua decisão e opinião é para a sua salvação ou é para a sua morte? Reflitam isso. Com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo vai derramar sobre todos nós o Espírito Santo para que venhamos a ter uma ótima reflexão sobre isso e analisarmos que caminho estamos pegando. Ainda há tempo, meus irmãos, ainda há tempo de correção, ainda há tempo de procurar o perdão e herdar a salvação. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui hoje o vídeo. Obrigado a todos aqueles que assistem aos vídeos. Espero que esteja sendo de grande inspiração e conhecimento para todos vocês. Amém? Que Deus abençoe o vosso domingo, os proteja, os guarde, os livre de todo o mal. Amém? Até o próximo vídeo.